Most rock gods are nostalgia merchants, endlessly packaging and selling their own legends. Tonight, I'm joined by the opposite, a man who's never stopped searching for something bigger than himself. Please welcome the passionate Mr. Robert Plant. Recorde a presença vibrante de Robert Plant, o carismático vocalista da lendária banda de rock Led Zeppelin durante os tumultuosos anos 70. De cabelo despenteado e frequentemente sem camisola, deixou uma marca indelével, cativando plateias de todas as gerações com êxitos intemporais como Stairway to Heaven e Black Dog. Para além dos seus triunfos com os Led Zeppelin, a carreira a solo de Plant também teve uma forte repercussão. No entanto, por baixo da superfície do seu sucesso, existia um caminho repleto de tragédias, escondido durante 5 décadas. Hoje, revelaremos a narrativa completa das adversidades que marcaram a vida de Robert, oferecendo um vislumbre dos desafios incalculáveis que enfrentou. O percurso de Robert Plant, desde uma confortável educação de classe média em Staffordshire, Inglaterra, até se tornar uma lenda do rock, foi marcado por um trágico conflito interno. Filho de um engenheiro que imaginava um futuro para si na área da contabilidade, Plant viu-se dividido entre as expectativas familiares e a sua profunda paixão pelo blues. Os seus pais, incentivando-o a seguir um caminho mais convencional, empurraram-no para a academia. Mas Plant teve dificuldade em fingir interesse num futuro que não correspondia aos seus verdadeiros desejos. Em 1970, Plant falou sobre a dificuldade de conciliar os estudos com o seu crescente amor pela música, afirmando que era muito difícil conciliar os dois e manter uma relação compatível com os professores e os pais. Ao mesmo tempo que fazia o que realmente queria fazer, a luta chegou ao limite, levando Plant a tomar uma decisão crucial aos tenros 17 anos. Abandonou a escola para perseguir as suas aspirações musicais. Esta escolha, embora alimentada pela paixão, causou uma ferida profunda na sua relação com os pais. Plant recordou: "Entrei nesta turma, o que temo que possa aborrecer um pouco os meus pais." E o abismo entre a mãe, o pai e o Robert foi se aprofundando cada vez mais. A discórdia familiar, resultante do seu afastamento do caminho esperado, foi uma consequência trágica de seguir o seu coração. No entanto, quis o destino. A aposta de Plant no seu talento musical deu frutos generosos. A sua saída do caminho convencional de obter um diploma em contabilidade levou a uma carreira extraordinária. O jovem artista alcançou o sucesso, formando a icônica banda de rock Led Zeppelin. Apesar das tensões iniciais dos pais, Plant conseguiu reconciliar-se com eles anos mais tarde. Refletindo sobre o seu percurso, reconheceu a necessidade de sair de casa ainda jovem, afirmando: "Tive o meu momento de potencial profissional. E como não aceitei, tive de sair de casa aos 17 anos. Então, tornei-me mais forte bastante rápido. Fiz as pazes com os meus pais alguns anos depois. Mas foi bom. Era o que devia ser." Embora Robert Plant se tenha tornado o icônico vocalista da lendária banda de rock, o caminho para o seu papel nos holofotes foi repleto de reviravoltas do destino e da colisão prematura de talento e timing. Em 1968, Jimmy Page, o cérebro por detrás dos Led Zeppelin, não era apenas o diretor executivo da banda, mas também um músico profissional experiente com reputação de ser um empresário intransigente. Com a visão de um som inovador, Page embarcou numa busca meticulosa por um vocalista que pudesse elevar a banda a patamares incomparáveis. Eis que surge Robert Plant, um vocalista relativamente desconhecido e inexperiente na época. Entretanto, uma figura destacava-se, Terry Reid, um cantor e compositor de rock consagrado que tinha chamado a atenção de nada mais, nada menos que Aretha Franklin. Em 1969, Franklin proclamou que só havia 3 coisas a acontecer em Inglaterra: os Rolling Stones, os Beatles e Terry Reid. Page, consciente da destreza de Reid, convidou-o para ser o vocalista dos incipientes Led Zeppelin. No entanto, o destino deu-lhe uma mão cruel, pois Reid já se tinha comprometido a ser a banda de abertura de várias digressões, impossibilitando uma colaboração imediata. Numa trágica reviravolta temporal, Reid sugeriu que, se Page pudesse esperar algumas semanas, poderiam discutir a oportunidade mais a fundo. Infelizmente, a impaciência prevaleceu e Page, movido pela sua determinação inabalável, optou por não esperar. Em vez disso, Reid recomendou Robert Plant, abrindo caminho para que Plant assumisse o cargo que definiria a sua carreira. Apesar da polidez profissional de Reid, que não alega qualquer arrependimento ou ressentimento, o caminho alternativo não seguido lança uma sombra sobre a história de origem dos Led Zeppelin.
Reed citou a mudança de interesses musicais, afastando-se do rock, particularmente do que chamava hard rock, como a razão da sua decisão. A divergência de preferências musicais e o choque de agendas contribuíram para uma ligação perdida que alterou o percurso de dois músicos talentosos. Em 1968, Plant, um artista de 19 anos, viu-se à beira da obscuridade, munido de um contrato com a CBS Records, mas sem sucesso assinalável. Apesar do seu relativo anonimato, Plant transpirava confiança, exibindo as suas capacidades como compositor e intérprete. No entanto, a reviravolta intrigante nesta narrativa reside na omissão do nome de Plant nos créditos das canções do primeiro álbum dos Led Zeppelin. Uma análise mais atenta da prensagem original deste disco icônico revela uma ausência notável das contribuições de Plant. Mesmo em prensagens mais recentes, o seu reconhecimento limita-se a um crédito de coautoria na canção Babe, I'm Gonna Leave You, uma concessão resultante de um processo judicial posterior. A fonte desta trágica omissão decorre das complexidades dos embaraços contratuais de Plant. Na altura, estava vinculado a um contrato com a CBS Records, o que criou um obstáculo legal que o impediu de receber o devido crédito pelas músicas do álbum de estreia dos Led Zeppelin, assinado pela Atlantic Records. Esta obstrução aparentemente burocrática pintou uma imagem distorcida do envolvimento de Plant na criação do álbum. Na realidade, os primeiros tempos dos Led Zeppelin foram caracterizados por um processo de composição altamente colaborativo. George Case, escritor especializado no tema, sublinha que a ideia de que Plant não se tenha envolvido ativamente na formação do panorama musical da banda é absurda. No entanto, a natureza restritiva da rede contratual deixou Plant oficialmente sem reconhecimento pelas suas contribuições criativas para um dos álbuns mais famosos e celebrados da história do rock. No auge da década de 1970, Robert Plant viu-se imerso numa vida que parecia idílica. Como vocalista da banda de enorme sucesso Led Zeppelin, deleitava-se com a euforia do triunfo musical. Ao mesmo tempo, abraçou as alegrias da vida doméstica, tendo casado recentemente com Maureen Wilson e dado à luz uma filha chamada Carmen. A sua vida harmoniosa desenvolveu-se numa quinta em Serena, na zona rural de Inglaterra, adornada pela presença reconfortante de um cão de estimação e de algumas cabras. No entanto, o cenário tranquilo estava prestes a ser destruído pelo primeiro de dois encontros angustiantes com acidentes de viação quase fatais. O Irish Times relata um capítulo pungente da vida de Plant durante o julgamento, por violação de direitos de autor envolvendo a icônica canção Stairway to Heaven. O julgamento, movido pelo espólio de Randy Wolf, vocalista da banda Spirit, desenrolou-se com revelações surpreendentes. Durante o processo, Plant foi confrontado com a alegação de que tinha assistido a um concerto dos Spirit e até jogado uma partida de bilhar com um dos membros do grupo. No entanto, Plant afirmou veementemente a impossibilidade de roubar quaisquer elementos da música dos Spirit, alegando um motivo alarmante. Ele não se lembrava desses acontecimentos. O seu testemunho desdobrou-se como uma história trágica de obliteração de memórias, tecida a partir do tecido de um acidente de viação traumático. Plant relatou as terríveis consequências do acidente, detalhando como Maureen, a sua amada esposa, sofreu uma fratura craniana e como também ele carregava as cicatrizes da colisão. Parte do para-brisas enterrou-se no topo da minha cabeça, disse ao tribunal. A gravidade do acidente tornou-se um apagador temporal, apagando os acontecimentos que o antecederam. O impacto na memória de Plant foi tão profundo que não se conseguia lembrar de ter assistido a um concerto dos Spirit ou de ter participado numa partida casual de bilhar. A vida de um cantor profissional é uma dança delicada, um ato de equilíbrio perpétuo em que as tensões no corpo, particularmente no sistema respiratório, na garganta e nas cordas vocais, estão sempre presentes. Embora os vocalistas inexperientes possam inadvertidamente submeter as suas vozes a um estresse indevido, os profissionais experientes aprendem rapidamente a importância primordial de preservar o seu instrumento vocal para uma carreira sustentável e frutífera. No entanto, o impacto dos holofotes é evidente no percurso de muitos cantores de renome que, apesar da sua dedicação, se viram perante o bisturi do cirurgião. A cirurgia das cordas vocais para remover nódulos tem sido um recurso comum para os cantores que enfrentam as exigências físicas da sua profissão. Entre os nomes ilustres que se submeteram a tais procedimentos estão Julie Andrews e Meghan Trainor, ambas emblemáticas da árdua jornada para manter o dom da música. A lista estende-se a Miley Cyrus, Adele e Justin Timberlake.
Indivíduos cujas lutas para recuperar a voz após a cirurgia ficaram registradas nos anais da história da música. No enigmático caso de Robert Plant, a cronologia da sua cirurgia às cordas vocais permanece envolta em incertezas. Embora o momento exato em que foi submetido ao procedimento seja incerto, o New York Post afirma que de facto ocorreu, deixando os fãs especular com base em mudanças perceptíveis na qualidade vocal de Plant. Os anos de 1972 e 1973 surgem como as conjecturas mais comuns, com os entusiastas a notarem uma transformação notável no estilo de cantar de Plant após a cirurgia. O consenso é que pareceu afastar-se dos uivos primitivos que caracterizavam grande parte dos seus trabalhos anteriores, adotando uma abordagem aparentemente menos aventureira. A complexidade de precisar o momento da cirurgia é agravada pelo álbum Physical Graffiti dos Led Zeppelin, de 1975. O álbum apresenta uma mistura de faixas gravadas ao longo de vários anos, misturando gravações contemporâneas e anteriores. Esta complexidade torna uma comparação direta entre o álbum e os trabalhos anteriores de Plant um puzzle complexo para os fãs e historiadores da música. O auge da supremacia dos Led Zeppelin em 1975 estava prestes a inaugurar uma nova era com uma digressão iminente e um álbum muito aguardado, consolidando o seu estatuto de maior banda do mundo. Surfando na onda de uma digressão monumental que não só cativava o público, como também enchia os seus cofres com uma fortuna considerável. Os Led Zeppelin estavam preparados para perpetuar o seu ímpeto sem precedentes. No entanto, quis o destino que a tragédia acontecesse a 4 de agosto, lançando uma sombra sombria sobre as ambições da banda. Num carro alugado na pacata ilha de Rhodes, Robert Plant, o carismático vocalista, ocupava o lugar do pendura, Al Valanche, a sua mulher, Maureen, e os seus filhos, Carrack e Carmen, aninhados no banco de trás ao lado de um amigo. Num instante, o carro saiu da estrada, sobrevoando uma saliência antes de encontrar uma aterragem abrupta numa árvore. As consequências foram simplesmente angustiantes. A perna direita de Plant sofreu o impacto. Estilhaçada em vários sítios, Maureen, inconsciente e a sangrar, e as crianças também foram vítimas da violenta colisão. O socorro foi penosamente atrasado, deixando a família ferida presa nos destroços durante horas. Quando Plant finalmente saiu das garras do hospital, estava confinado a uma cadeira de rodas, um símbolo pungente do desgaste físico causado pelo acidente. Carrack tinha uma perna partida e Maureen carregava o peso de um crânio fraturado. A simples sobrevivência de todos os envolvidos representou nada mais nada menos do que uma reviravolta milagrosa do destino. O sonho de uma nova digressão desfez-se perante essa calamidade. Implacável. A banda juntou-se para criar o seu álbum de 1976, Presence. No entanto, o processo de gravação foi marcado pelo espectro da tragédia. Plant, confinado a uma cadeira de rodas, percorreu o estúdio para gravar os seus vocais, uma prova do seu compromisso inabalável, apesar da turbulência física e emocional. As letras do álbum, um reflexo das batalhas internas de Plant, ecoavam o profundo impacto do acidente, mergulhando a música num tom sombrio e melancólico. Em 1977, os Led Zeppelin viram-se confrontados com a árdua tarefa de resgatar a sua proeza musical após um semi-hiato forçado em 1975, motivado pelos ferimentos lancinantes sofridos por Robert Plant num acidente de viação. Ao emergir deste período de relativa dormência, o panorama musical sofreu uma transformação com a ascensão do punk rock, lançando uma sombra sobre o álbum de 1976 dos Led Zeppelin, Presence, que foi percebido como uma modesta adição ao seu ilustre catálogo. Procurando reafirmar o seu domínio, a banda embarcou numa digressão mundial, determinada a reconquistar o título de maior banda do mundo. No entanto, as suas aspirações sofreram contratempos iniciais quando Plant perdeu a voz durante várias semanas, o que levou ao adiamento das datas da digressão. Sem se deixarem abater, fizeram-se finalmente à estrada em abril, na esperança de recuperar a magia que tinha definido os seus primeiros anos. A tragédia atingiu-os com uma reviravolta cruel a 26 de julho de 1977. Ultimate Classic Rock relata a sequência de acontecimentos de cortar o coração que se desenrolou para Robert Plant. O primeiro telefonema trouxe a notícia angustiante de que o seu filho, Carrack, estava doente. O segundo telefonema, recebido pouco depois, trouxe a revelação devastadora. O filho de 5 anos de Plant sucumbiu à doença,
Apenas uma semana antes, a filha de Plant, Carmen, tinha lutado contra uma virose estomacal, mas conseguiu recuperar. Quando Carrack adoeceu, a doença foi inicialmente percebida como uma recorrência do mesmo vírus. No entanto, a gravidade da doença a atingiu Carrack com uma força implacável. Perante a tragédia, Plant tomou a angustiante decisão de abandonar imediatamente a digressão e voar de volta para casa para estar com a sua família enlutada. Sem surpresa, o resto da digressão foi prontamente cancelado. As Led Zeppelin, já a braços com a tarefa de recuperar o seu legado musical, enfrentavam agora um desafio ainda maior: navegar pela profunda dor que envolvia uma das suas figuras centrais. A perda repentina de Carrack marcou um capítulo pungente na história da banda, alterando para sempre a narrativa da sua luta para recuperar o seu ritmo musical. Robert Plant deixou uma marca indelével na indústria com o seu papel de vocalista de uma das bandas de hard rock de maior sucesso, as Led Zeppelin, e a sua subsequente carreira a solo, que se estendeu por 4 décadas e eclipsou os seus 12 anos com o lendário grupo. No entanto, no meio do brilhante percurso do seu percurso musical, há um capítulo pungente marcado por uma tragédia pessoal e pela profunda reavaliação das prioridades da vida. Em 1977, um ano que deveria ter sido um triunfo para os Led Zeppelin, que procuravam resgatar a sua proeza musical, uma tragédia atingiu o mundo de Robert Plant com uma força devastadora. O seu filho de 5 anos, Carrack, adoeceu gravemente e, apesar dos esforços para o salvar, sucumbiu à doença. A perda foi um golpe insondável, que abalou os alicerces da existência de Plant e o levou a contemplar uma saída drástica do mundo da música. Como Plant revelou a Lauda, a profunda dor e a reflexão sobre o mérito da sua vida levaram-no a considerar seriamente deixar a cena musical para trás. A ideia de se dedicar mais à realidade da sua família, especialmente da sua filha e dos seus entes queridos, tornou-se uma força incontornável nos seus pensamentos. Nas suas próprias palavras, considerou a possibilidade de se conectar, uma admissão mordaz que sugeria a profundidade do seu desespero e o desejo avassalador de estar com a sua família enlutada. A decisão de se afastar completamente dos Led Zeppelin e da indústria musical parecia iminente para Plant durante este período negro. A sua jornada de autoconhecimento, no entanto, tomou um rumo crucial com a intervenção do seu confidente mais próximo, o baterista John Bonham. Plant conta que Bonham, o seu melhor amigo, teve um papel crucial para o convencer a perseverar na música e nos Led Zeppelin, apesar da dor lancinante da perda que ameaçava extinguir a sua chama criativa. A profunda ligação entre Robert Plant e John Bonham, o estimado baterista dos Led Zeppelin, antecedeu a ascensão meteórica da banda. A camaradagem começou em 1965, quando Plant, com apenas 17 anos, se cruzou com Bonham. Juntos, emprestaram a sua proeza musical a 2 bandas nos anos seguintes, os Crawling King Snakes e os Band of Joy, revivida por Plant em 2010. Quando Plant recebeu a oferta para assumir o papel de vocalista dos Led Zeppelin, em 1968, não hesitou em recomendar Bonham para a bateria, consolidando o seu percurso colaborativo naquela que viria a ser a maior banda do mundo. Apesar do sucesso alcançado pelos Led Zeppelin, uma tragédia aconteceu a 24 de setembro de 1980. John Bonham, conhecido pelo seu consumo excessivo de álcool, adormeceu após uma noite de copos e engasgou-se tragicamente durante o sono. O virtuoso baterista, com apenas 32 anos, sucumbiu a esta morte prematura. A perda foi devastadora para Plant, que, como relata a revista On Stage, anos mais tarde, era um amigo muito querido, de quem sinto falta todos os dias. O impacto da morte de Bonham repercutiu-se pela estrutura dos Led Zeppelin, deixando uma marca indelével na psique de Plant. Apesar do clamor persistente por uma reunião dos Led Zeppelin ao longo dos anos, a dor inabalável de Plant pela morte de Bonham foi um fator decisivo para impedir tal regresso. Segundo revelou o filho de Bonham, Jason, a Billboard, Plant expressou: "Eu amava demasiado o seu pai. Quando o seu pai nos deixou o mundo." Foi o fim dos Led Zeppelin. Em 1968, no meio da ascensão avassaladora dos Led Zeppelin, Robert Plant deu um passo significativo na sua vida pessoal ao casar com Maureen Wilson. A ligação entre ambos, no entanto, antecede a ascensão meteórica da banda.
dado que se cruzaram pela primeira vez em 1966. A revista Rocks Off destaca o papel crucial de Maureen no apoio a Plant durante os seus primeiros e difíceis dias como músico, com o seu trabalho de enfermagem a apoiá-los durante os desafios da jornada de um artista desconhecido. O amor de Plant por Maureen foi evidente na sua dedicação à música Thank You, dos Led Zeppelin II, uma declaração comovente e pública do seu afeto e empenho. Maureen acompanhou Plant na digressão inicial dos Led Zeppelin, mas, com o crescimento da família com o nascimento da primeira filha, Carmen, passou a ficar em casa a tomar conta das crianças, enquanto Plant continuava em digressão. Apesar dos esforços de Plant para ser um pai e marido dedicado, as exigências da sua carreira musical representavam uma formidável distração. Em entrevista à Lauda, Plant reconheceu o conflito, afirmando: "Passei tanto tempo a tentar ser um pai decente, mas, ao mesmo tempo, senti-me realmente atraído pelo que estava a fazer nos Led Zeppelin." O casal enfrentou uma tragédia inimaginável em 1977, quando o seu filho de 5 anos, Carrick, faleceu subitamente vítima de uma virose estomacal. A perda devastadora fez com que Plant ponderasse abandonar a carreira musical, uma prova do profundo impacto da tragédia na sua vida. Apesar dos desafios constantes, Maureen e Plant seguiram em frente, dando as boas-vindas ao filho, Logan. Em 1979, no entanto, o peso da perda pessoal e o impacto da promissora carreira de Plant afetaram a relação. Em 1983, o casal tomou a difícil decisão de se separar e divorciou-se oficialmente. Plant nunca mais se voltou a casar, carregando os ecos dos anos tumultuosos e da perda dolorosa como pano de fundo da sua história pessoal. A essência de um cantor reside na sua voz, a personificação da sua essência e identidade vivas. Para Robert Plant, cuja proeza vocal está entre as mais icônicas do rock, a fragilidade da vida foi claramente evidenciada perante a ameaça ao seu instrumento. Tal como muitos artistas, Plant, conhecido pela sua natureza autocrítica, admitiu abertamente que achava horríveis muitos dos seus primeiros vocais em músicas dos Led Zeppelin, como partilhou com o The Guardian. No entanto, o capítulo mais comovente da viagem vocal de Plant aconteceu no início da década de 1970, quando foi submetido a uma cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais, um procedimento comum entre os cantores, mas que pode terminar uma carreira musical. Os fãs dos Led Zeppelin ainda debatem se a cirurgia causou alguma alteração notória na voz de Plant. Mesmo assim, Plant conseguiu ultrapassar este obstáculo e continuou a sua carreira como cantor. A resiliência da sua voz prevaleceu, permitindo-lhe superar os desafios impostos pela intervenção cirúrgica. No entanto, a narrativa tomou um rumo de cortar a respiração no início da década de 1990, como relata Alternative Nation. Plant procurou aconselhamento médico e recebeu um prognóstico assustador. Foi-lhe dito que perderia a voz em poucos meses, ficando incapaz de falar, quanto mais de cantar. Refletindo sobre esta terrível revelação em 2019, Plant expressou o profundo impacto destes momentos, afirmando: "Quantas vezes pensas que já passou? Pensas que acabou?" Há um certo número de cantores que foram tão duros consigo próprios que perderam a noção para sempre. Após a dissolução do seu casamento de 15 anos com Maureen, em 1983, Robert Plant navegou pelo mundo dos relacionamentos. No entanto, nunca encontrou uma ligação que rivalizasse com a profundidade do compromisso que tinha experimentado com a sua ex-mulher. Em 2010, Plant deu um passo musical significativo ao decidir fazer renascer um dos seus primeiros grupos, as Band of Joy. Durante esta revitalização, trouxe novos músicos, incluindo a cantora e compositora folk Patty Griffin, que se juntou a ele como vocalista de apoio. A colaboração profissional rapidamente evoluiu para um relacionamento romântico sério, levando Plant a dar um passo significativo ao mudar-se com Griffin para Austin, no Texas. A ligação do casal estendeu-se para além do âmbito pessoal, com a colaboração no álbum da banda Band of Joy, lançado em 2010. No entanto, apesar da base aparentemente sólida, a relação tomou um rumo inesperado em 2014, levando ao seu fim. Plant, profundamente afetado pela separação, tomou a pungente decisão de regressar à Inglaterra depois de ter passado vários anos nos Estados Unidos com Griffin. Embora Griffin tenha optado por permanecer em silêncio sobre os detalhes da relação e o seu término, o impacto emocional em Plant é evidente. Numa admissão franca à Lauda, Plant partilhou a ressonância emocional do término, particularmente no seu álbum de 2017, Carry Fire.
Ele expressou: "Se ouvirem o álbum, poderão ouvir-me a abrir o meu coração a quem estiver interessado, porque é isso que eu faço. E não é fácil fazê-lo. Acreditem." A música tornou-se uma válvula de escape para Plant canalizar as complexidades da tristeza e os desafios de lidar com as consequências de uma ligação significativa e íntima. O que pensa da vida trágica de Robert Plant? Deixe os seus comentários na seção abaixo. Esperamos que tenha achado este vídeo útil. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal se gostar. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Adeus.